corte na nossa live, porque agora, né, a gente tem aqui a presença do grande professor José Luiz Carbone, que vai bater um papo conosco aqui no programa. Claudinei Corsi, Carbone, deixa eu dar aqui as boas-vindas para o professor Carbone. Carbone, meu mestre, como vai, um amigo? Seja bem-vindo aqui ao Balançando a Rede, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que faz tempo que eu não vejo mesmo, o Carsato é um, e a gente está aí, né, atravessando esse momento. Eu, com 74 anos, nunca tinha passado nem metade disso aí que está acontecendo, né? Então, infelizmente, até o futebol, né? Eu fico pensando aqui, não vai ter público nos estádios. Como é que os clubes vão pagar o salário dos jogadores? Eu não estou entendendo, né? Mas é isso aí. Vamos torcer para que acabe rápido. Tá certo. Vamos conversar então com o Carbone. Carbone, você falou aí que você está esperando passar esse período, né? Mas o que você entende, né, com toda a sua experiência? Carbone, que foi jogador de futebol, jogou na seleção brasileira, jogou em grandes clubes do Brasil, treinou Ponte Preta, treinou Guarani, foi diretor de futebol da minha querida Macaca. É um profissional muito querido nos nossos dois clubes, né? Um cara muito do bem, né? Um excelente profissional, um excelente homem, um pai de família exemplar, né? E o que você pensa, Carbone, a respeito da situação que vivemos hoje no país e também do futebol nacional em geral? É uma situação incrível isso, né? Eu até comento às vezes com os amigos que antigamente você tinha que fazer uma guerra, né? Um país contra o outro, gastar dinheiro pra caramba com... E agora também estão gastando dinheiro com os aparelhos e o mundo inteiro praticamente, né? Está brigando contra um vírusinho, né? Como disse o nosso presidente, né? Então, a situação é complicada realmente, né? Tem jogadores aí que estão fazendo, claro que diariamente, fazendo os testes, né? E quem tiver qualquer coisa em perigo não vão jogar, né? É claro que não vão deixar jogar, mas realmente a gente pensava que não ia demorar tanto tempo assim, né? Essa situação. Claudinei Corsi, daqui a pouco passo a palavra aqui para o Guga e também para o Levi para fazer uma pergunta para o professor Carbone, mas quero que você também participe conosco. Hoje o nosso entrevistado é o nosso mestre, nosso professor grande José Luiz Carbone. Ele é todo seu, Claudinei Corsi, fique à vontade. Muito obrigado, grande Carbone, um abraço para você, boa tarde, prazer em revê-lo, viu, Carbone? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Nem mesmo ali nos baixos do supermercado, né, Carbone, que a gente se encontrava ali. Mas é um grande prazer a gente poder conversar aqui, e dessa maneira agora, né, Carbone? Tem que ser via live, tem que ser pela internet, não dá para ir no estúdio, mas é assim que a gente vai levando a vida, viu, Carbone? A gente vai se reinventando, né? Quando a gente pensa que aprendeu tudo, é que você viu que não aprendeu nada e a coisa começa tudo de novo. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Carbone, para falar um pouquinho aqui da sua trajetória, né, Carbone? E eu quando o Corsato, no começo do programa, te anunciou aqui, você estava assistindo aí, ao lado, acho que da sua filha, ou da Marlene também, e eu dizia aqui aquela entrevista que a gente fez com o Falcão, na Rádio Brasil, no dia do seu aniversário, que a gente colocou o Falcão para conversar com a gente, e só posicionar ao torcedor que você estava deixando o Internacional, né, para ir para o Botafogo, quando o Falcão estava começando no Internacional. E você mesmo disse que você sairia até tranquilo, que a diretoria até podia tranquila, que estava chegando um jovem lá que tinha muita condição. E o Falcão disse na época para a gente, o Carbone, que ele aprendeu a desarmar os jogadores sem falta com você. Foi uma surpresa até para você ele falar isso, né? Ele falou na nossa entrevista. Então, eu creio, né, Carbone, que para você, enquanto jogador de futebol, ter uma palavra dessa de um cara que também foi craque de bola, é uma coisa que realmente faz com que você se sinta realizado, não, Carbone? Sem dúvida, né? Fiquei muito emocionado naquele dia, você lembra disso, né?
E eu não esperava que eu ia falar com o Falcão naquele dia, e aconteceu realmente. No caso que ele quis dizer, ele era um jogador mais técnico que eu, né? Mas não era um bom marcador, ele não marcava bem, entendeu? Então, a gente conversava muito sobre isso, até eu explicava para ele que quando eu estava correndo junto com o atacante, né, eu dava um carrinho, mas não no pé ou na perna do adversário. Eu dava um carrinho e enganchava o pé na bola, tá entendendo? Então, esse tipo de coisa, né, que acontece, eu fiquei muito satisfeito realmente. Eu até lembro de uma do Mário Sérgio, que Deus o tenha em bom lugar, né? Nós jogamos juntos, né, também no Fluminense, e teve uma partida com o Flamengo, e eu estava dando entrevista e ele estava recebendo a medalha do melhor do jogo, entendeu? Era Aí eu terminei da entrevista, ele me chamou, o Mário Sérgio. Aí falou para o repórter: vocês me escolheram o melhor em campo, mas eu achei que foi esse aqui, ó. Aí me deu, eu falei: mas eu vou aceitar esse presente que você me deu. Então, são coisas que acontecem no futebol, às vezes, que nos deixam bastante felizes. Vontade, Corsato. Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa entrevista. José Luiz Carboni, ex-técnico do Guarani, ex-técnico da Ponte Preta, fez grandes trabalhos nos 2 clubes de Campinas, foi diretor também da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos lá, Gustavo Marques, a sua pergunta para o professor José Luiz Carboni. Boa tarde, Carboni, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Opa, cara, Carboni, vamos relembrar um pouquinho, né? Eu, como sou bugrino, de coração, bugrino apaixonado pela instituição Guarani Futebol Clube, vamos lembrar um pouquinho do seu passado lá pelo Guarani no ano de 2007. Você conquistou uma proeza que só Zé Duarte e Vadão conquistaram, o respeito de ambas as torcidas, tanto do Guarani, tanto pela Ponte Preta. Mas lembrando um pouquinho do passado, quando você pegou o Guarani estava ameaçado em 2007 a cair para a Série A3 do Campeonato Paulista, um elenco jovem, e você só apenas conseguiu o acesso. Qual foi o segredo desse sucesso, Carboni, em 2007? Foi aquele negócio de manter o jogador, né? Eu escolhi aqueles times, achei que seria melhor. Tem muita gente que não gosta desse sistema, né? De 3-5-2, e eu tinha 3 bons zagueiros: o Lino pelo lado esquerdo, o Danilo Silva pelo lado direito, Xandão na sobra, e o Robinho e o lateral esquerdo eram pequenos, de altura, pouca altura, então eu dei liberdade para eles como se fossem 2 pontas, né? Quando o Robinho estivesse participando do lado direito, o lateral esquerdo ficaria preso. Rogério. Né? O Rogério. Então, realmente, foi uma façanha ali que eu só tenho que desejar aos jogadores que lutaram muito mesmo em todas as partidas, né? Lutaram demais. E o último jogo, então, foi brincadeira, né? O último jogo foi uma coisa assim emocionante, realmente. Me emocionei muito naquele ano, com a subida do Guarani, e parabenizar todos os jogadores, né, que até hoje a gente tem alguns ainda que a gente conversa aqui agora com essa facilidade, né, do computador e tal. Então, a gente realmente reconhece que os jogadores mereceram, sabe, aquela partida, mereceram subir, né, para a primeira divisão. E na segunda, no ano seguinte, né, que a gente brigou para subir, foi mais difícil, né? Nós perdemos um jogo com o gol do Túlio, né? E acabou as nossas esperanças de subir para a primeira divisão. Ô Carboni, aquele campeonato você estreou, o Guarani tomou uma goleada em São José do Rio Preto, não foi? Foi uma goleada realmente, né? Inclusive o preparador físico deles, do adversário, veio no meu banco, né? Aí perguntou que o treinador, não lembro quem era o treinador deles naquela época, que ele mandou perguntar se você quer continuar ou quer parar o jogo aqui. Falei, vou parar o jogo aqui? Vamos continuar, pô. Não tem jeito mais agora, né? Mas depois, nós, inclusive, permanecemos, né? Jogamos domingo lá e íamos jogar quarta-feira
Eu não lembro aonde agora, mas nós empatamos o jogo fora, né? Fora de casa, e a partir dali, cara, foi brincadeira. O que nós ganhamos de partidas, empatava, e o time sempre cada vez mais, né? Cada vez adquirindo mais o conjunto e tal, e aquilo também me deixou bastante satisfeito, porque foi um momento assim que os jogadores mereceram aquela vitória, aquela subir para a primeira divisão. Vamos lá, Levi Júnior, agora você pergunta para José Luiz Carboni, foi jogador de futebol, daqui a pouco quero que o Carboni fale da sua passagem pela seleção brasileira, né? Tem muita coisa para falar. O Carboni contou uma história bem engraçada para a gente, quando estávamos lá na Rádio Brasil, de uma passagem, né, no exterior. Eu vou pedir, viu, Carboni, para você contar essa passagem aqui para a gente, mas deixa eu colocar aqui o Levi para bater um papo com você. Vamos lá. Fala, Carboni, boa tarde, prazer conversar contigo. Boa tarde. Um fato curioso que eu estava vendo em alguns artigos que eu vinha pesquisando, em 2009, lá no campeonato, na Liga do Sudão, que aconteceu de um jogador ter infarto durante o jogo. Como que foi essa história aí, Carboni? Realmente foi um choque para a gente, né? Ninguém queria acreditar naquilo. Ele foi para o hospital imediatamente, né? Botaram uma ambulância, levou para o hospital, mas ele teve um choque, assim, eu não sei se foi realmente qualquer coisa que ele já vinha aparentando, ou foi a pancada que ele levou quando estava entrando na área, né? No fim, a gente acaba não sabendo o porquê, mas realmente foi uma coisa que me deixou bastante para baixo, nunca tinha acontecido isso comigo, né? O jogador tem uma contusão um pouco mais pesada, alguma coisa, tudo bem, mas ele faleceu ali dentro do campo, quando ele chegou no hospital ele estava morto já, entendeu? Então, realmente foi chocante esse acontecimento. Ô Carboni, você serviu a seleção brasileira, eu dei uma pesquisada, né? Você jogou 7 jogos com a seleção brasileira, foi isso? Foi no primeiro, em 73 isso foi que aconteceu. E foi uma excursão, né, que a gente fez por alguns países aí, e o Clodoaldo estava machucado, o Clodoaldo estava viajando com a gente, mas fazendo tratamento e tal, porque ele estava contundido, tinha um problema um estiramento na coxa, e acabou não jogando, né? No final, ele jogou acho que 2 partidas, o Clodoaldo só, e agora o maior choque foi realmente 74, né? Que fiquei muito magoado com o Zagallo, né? Que depois que eu me tornei treinador, eu falei, vou fazer tudo que os treinadores que eu tive fizeram e eu não gostei, né? Porque quando eu ia tirar um jogador do time, eu levava para a minha sala, né, só nós dois, e eu explicava o porquê. Eu dava uma satisfação de por que ele estava saindo, né? O Zagallo simplesmente abriu a porta do meu quarto. Nós vamos ter 3 cortados, né? Você é um deles, tá? Obrigado. Aí bateu a porta, cara. Entendeu? Foi simplesmente dessa forma que ele me cortou da Copa de 74. Mas tudo bem, a gente nunca mais encontrei com o Zagallo, claro, mas aquele momento me chocou muito mesmo. Eu fiquei bastante chateado, eu tinha certeza, eu ia ser reserva do Clodoaldo, mas eu iria viajar, eu iria com a seleção, né? E infelizmente fiquei aqui no Brasil. A gente tem sempre uma boa memória, né, do Zagallo, que é um ícone do futebol nacional, né, uma estrela do futebol brasileiro, mas não é a pergunta, viu, Carboni, até para não deixar você numa fria aí, não é a respeito do grande Zagallo, não. Quando um treinador, né, chega ao comando de um time, de uma seleção como a seleção brasileira, você acha que às vezes falta um pouquinho de humildade para o profissional? Tem alguns que sim, né? A gente sabe que tem alguns treinadores que agem dessa forma, né? Mas, em compensação, temos bastante treinadores também que respeitam muito o atleta, né? E está sempre conversando separadamente, porque você veja bem, você no meio do gramado, durante um treinamento coletivo, você ficar gritando com algum jogador, ele vai responder, ele não vai aceitar aquilo, tá entendendo?
Então, aquele negócio... Teve uma vez que onde é que foi isso daí? Foi o Éder, com o Éder. São João de Araras. No União São João de Araras. A Marcela está aqui ligadona. Opa, um abraço para ela. Nós jogamos juntos no União São João de Araras, né? E ele, durante um treino lá, entrou meio duro, né? O árbitro era o preparador físico. Então, ele foi lá no juiz e deu um bico por trás. Eu simplesmente cheguei perto dele e falei, pode descer, vai tomar seu banho, que você não vai treinar mais. E eu passei uma semana, diretoria até preocupada e tal, né? Eu passei durante uma semana não convocando ele e nem treinando juntos. Ele passou uma semana treinando separado, entendeu? E até que chegou um dia que ele foi na minha sala, né? Já tinha voltado a trabalhar, a treinar, e falou que estava querendo ir embora, né? Eu falei, não sei por que você está querendo ir embora. Eu acho que você já cumpriu o seu castigo, né? E você vai jogar logo mais. Daqui mais uma semana você vai voltar a ser titular. Entendeu? Essa atitude que eu tive com você foi apenas uma questão de castigo, vamos dizer assim. Aí ele falou, você quer que eu fique? Eu falei, quero que você fique, continue aqui. Então tá, então eu vou ficar. Tá entendendo? Então, se eu não chamasse ele na sala para explicar isso para ele, a coisa seria diferente, entendeu? E também, na hora que eu expulsei do treinamento, não gritei nem nada. Cheguei próximo a ele e falei, Éder, pode descer. Entendeu? Não teve nenhum escândalo, nenhuma coisa parecida. Tá certo. Esse José Luiz Carboni batendo um papo conosco nessa tarde de sexta-feira. Vamos lá, Claudinei Corsi. Mais uma pergunta sua aqui para o grande Carboni. Hoje, nosso parceiro de crônica, né? Inclusive, você que introduziu ele na crônica campineira, né, o Claudinei Corsi? É verdade. E é interessante, viu, Cossato, a gente falar de Carboni é assim. A gente, evidentemente, conhece muitas pessoas e a gente tem acesso a muitas pessoas que são ídolos, né, da gente, a gente que acompanhou futebol, enfim. Então, você tem muito contato com as pessoas. E justamente eu queria falar sobre isso aí, né? Sobre a chegada do Carboni na Rádio Brasil. E o Carboni, para quem não tem a possibilidade de conhecer, o Carboni vai se lembrar, né? Quando nós fomos lá em Jaguariúna, na casa do pessoal lá de Jaguariúna, o pessoal tinha uma verdadeira adoração pelo Carboni, né? Falou, mas você vai trazer o Carboni aqui, mas ele vem mesmo... Mas será que ele vai vir mesmo aqui em casa e tal? Eu falei, vem, o Carboni vem aqui sim. E dizer, né, desse cara que está aí, Corsato, que é por tudo que ele já conquistou na vida, no futebol, como você disse, chegando à seleção brasileira, sendo ídolo no Inter, no Fluminense, no Botafogo, por onde ele passou, sendo campeão, conquistando títulos. Ele poderia ser um cara com muito mais empáfia, um cara com muito mais cabeça erguida, mas quem conhece o Carboni, como nós conhecemos, Corsato, é um cara sensacional, é um cara de histórias, é um cara que, por tudo que ele já conquistou, ele não demonstra isso, né? É um cara que conversa com todo mundo, atende todo mundo, numa humildade incrível, né? E esse Carboni aí é que sempre o pessoal falava, né, Carboni, quando você ia para as equipes, que tinha aquele churrasquinho, aquele samba, que você sabia o momento de fazer isso com o elenco, né, Carboni? Sim, não tem dúvida. Uma coisa que eu sempre gostei, né? Não vou negar, sempre gostei, sempre levei a timba, o tamborim, sabe? Depois tentei até uma entrada no cavaquinho, mas no fim acabei desistindo, sabe? Porque não é tão fácil assim, não... tocar cavaquinho, mas eu sempre gostei disso, né? Eu acho que em todos os clubes que eu trabalhei realmente, no momento certo, a gente fazia um sambinha dentro do ônibus, né? Em qualquer lugar. Então, eu sempre realmente gostei desse negócio e a maioria dos jogadores também adoravam, né? Quem não tocava nada, cantava junto e tal, e a gente seguia. José Luiz Carboni, conta pra gente uma história, não precisa ser aquela, né? Mas você que é rodado, né? Treinou times do exterior, conta pra gente uma história diferente, engraçada,
peculiar de uma passagem sua por qualquer país desse? Você treinou times no Sudão, foi para Bolívia. Conta pra gente aí, Carbone, uma história curiosa dessas. Primeiro eu tive no Peru, né? O Peru foi o primeiro, depois foi a Bolívia, né? E realmente no Peru também a gente fez um grande trabalho, né? Não vamos negar. E na Bolívia não tive assim nenhum problema. Não fiquei pouco tempo na Bolívia, né? No Peru foram várias vezes, mas é tão difícil de lembrar alguma coisa aqui dos Teve uma que você contou pra gente lá na Rádio Brasil, uma que você estava no Sudão, que o seu intérprete falava uma coisa, você falava, esse cara não é possível, ele está falando outra coisa, não é possível, lembra dessa? Sim. Lembra essa história pra gente? Cara, toda vez que eu lembro dessa história, eu dou risada. Ele não falava muito bem o português, né? Ele veio, casou aqui no interior de São Paulo e foi para lá ser o meu auxiliar técnico, né? E realmente era difícil de entender na hora que ele me falava alguma coisa, ou ele ficava comigo no banco, né? Mas ele não falava muito bem o português. E eu, às vezes, demorava para entender, né? Pô, como é que você está falando? Você quer o quê? E aí ele falando do jeito dele, e eu não conseguia entender muito bem ele. E aí, como é que foi o desempenho do time lá? Foi bem. O time foi bem lá no Sudão, né? Tinha mais ou menos metade, né, de jogadores mais veteranos e metade já uma garotada que estava surgindo, né? Então foi uma boa campanha realmente. Só que o problema lá é que quando o time chegou a disputar, né, para disputar o título para ir para a Libertadores, ele sempre eu estava sendo líder, o time estava sendo líder com 6 pontos na frente. E nesse torneio, para ir para a Libertadores, nós perdemos 2 partidas e eu fui demitido. Entendeu? Então, eu lamento muito. Eles acabaram sendo campeões, porque faltava pouco para terminar o campeonato do Sudão, né? Acabaram sendo campeões, mas eu fui cortado porque fui demitido, porque na Libertadores a gente não ia chegar. Ô Carbone, você já se acostumou, né? Ou você acha que os treinadores, no Brasil principalmente, já se acostumaram com essa alta rotatividade pelos clubes do Brasil? Eu acho muito chocante isso aí. Os clubes brasileiros são... Eu, por exemplo, para pelo menos ter uma certa garantia, né? Nos clubes, quando eu chegava nos clubes, eu falava com o presidente e tal, e explicava para ele, presidente, nós vamos lutar muito para ir para a final. Está entendendo? Mas por que ir para a final? Não, eu falei, que primeiro eu tenho que chegar na final. O problema é que na final pode acontecer qualquer tipo de resultado, entendeu? Então, o meu trabalho eu sempre faço para chegar à final do campeonato, né? E por várias vezes, graças a Deus, a gente chegou, né, em várias finais de campeonato. Perdemos aquele para o Corinthians também, gol do Viola, sabe? Então, é complicado. Palmeiras, a gente levou pela Ponte Preta, né? Palmeiras deu uma goleada na Ponte, no Parque Antártica, mas, de qualquer forma, o time chegava lá na frente, né? Nunca ficamos em último lugar, né? Então, isso aí é importante também na minha carreira. Né, pai? Essa história do Palmeiras, o seu técnico era o Sérgio, né? E você era Sérgio Guedes, e você era diretor de futebol da Ponte Preta, né, Carbone? Era mais ou menos isso, Inclusive, eu falei para o Sérgio, quando eu cheguei lá na Ponte para cumprir esse papel, né, de auxiliar técnico, coordenador técnico. Então, eu chamei o Sérgio do lado e tal, e falei, Sérgio, olha, não vou me intrometer no seu trabalho, tá? Eu quero que você fique ciente disso, entendeu? Se você me perguntar alguma coisa, aí eu vou te dar a minha opinião, aí eu vou falar o que eu acho, mas me intrometer, né, não conte comigo, porque... e depois a diretoria
no intervalo do jogo eu não falava nada, eu ficava até meio separado, assim, quem falava era o Sérgio, o treinador era ele, né? Então ele entendeu bem isso, né? Acredito que não houve nenhuma interferência minha, né, na equipe, e quando foi mandado, ele foi demitido, né? Ele ficou meio chateado realmente, mas ele não pode dizer que eu tenha nenhum momento dando qualquer orientação para qualquer jogador. Não me intrometi com os jogadores, eu só conversava com ele. Nós entrevistamos, acho que no mês passado, né, no começo do mês passado aqui, o Estevão Soares. E o Estevão, você está falando você está trazendo essa conversa sua aí e essa passagem com o Sérgio Guedes, e o Estevão contou uma história mais ou menos parecida. Ano passado ele esteve aqui no Guarani, vamos colocar como coordenador técnico, né? Que era para fazer essa união entre jogador, diretoria e o técnico, né? E nas palavras do Estevão Soares para a gente, o Estevão entende que o Thiago Carpini via ele não como um colaborador, mas talvez como um postulante à vaga dele, caso ele fosse demitido. Você acha que ainda tem muito isso? Às vezes o treinador com mais experiência chega para ocupar esse cargo, o cara que está lá como técnico, ele acha, o cara chegou aí para tomar minha vaga. Você acha que ainda tem isso, Carbone? Olha, é difícil de saber se tem isso ainda, né? Mas eu pelo menos, quando os clubes me convidavam para trabalhar, eu escolhia o meu auxiliar técnico, tá entendendo? Porque eu tenho certeza que, pelo menos, todos os auxiliares técnicos que trabalharam comigo, quando me demitiram, ele foi demitido também. Entendeu? Então, isso pode acontecer hoje em dia. Eu acho que acontece, porque se o treinador chega para trabalhar e a diretoria escolhe um outro funcionário para ser o auxiliar dele, é meio perigoso. Isso aí eu acho meio perigoso. Então, eu sempre levava os meus auxiliares, escolhia os meus auxiliares, só esse do Sudão que não falava muito, né? Não falava muito português, mas sempre deu certo essa atitude que eu tomava. Claudinei Corsi, mais uma pergunta sua aí, José Luiz Carbone. Legal. Carbone, eu estava vendo hoje o Facebook, né? E a dona Marlene, para que se situe a esposa do Carbone, né? Ela postou lá no Facebook hoje, o Carbone, da época em que ela te conheceu. E ela citou lá também que ela trabalhava na Rádio Brasil. Eu queria perguntar para você, né? Porque que época foi que aconteceu isso, que ela disse que trabalhava no departamento comercial da rádio, né? Que ela trabalhava vendendo, inclusive, a publicidade diretamente para o esporte também na rádio, né? Que época foi essa aí, Carbone, que eu não consegui me situar ali no texto dela, mas ela, como não poderia ser diferente, né? Elogiando você, como disse o Corsato aí, como bom pai, bom marido, né? Mas eu queria saber mais ou menos quando que foi que a Marlene trabalhou na Rádio Brasil, Carbone. Foi a primeira vez que eu vim para ser o treinador da Ponte Preta, né? Foi a primeira vez que eu fui convidado, estava começando muito a carreira e acabei, né, dando certo, vamos dizer assim, né? Eu tanto que na Ponte Preta eu lembro que eu pedi demissão, né? Eu entreguei o cargo, vamos dizer assim, e pedi para a diretoria colocar o Tuca, oh, meu Deus do céu. Como é o nome do ponto esquerda lá, da ponte? Tuta. O Tuta que acabou assumindo, né, a condição. E a Marlene realmente eu conheci ali, né, no Moisés Lucarelli, né, que ela realmente não perdia uma partida da Ponte, e eu acabei a conhecendo ali, e eu tinha me separado já, né, do meu primeiro casamento, e acabei, né, casando com a Marlene. Então, realmente, ela até hoje, vamos dizer assim, ela é até hoje ponte pretana, né? Eu até, alguns amigos que me encontram, que faz tempo que não me vejo, todo mundo, a primeira pergunta que faz é: você é bugrino ou ponte pretano, né? E eu digo assim, olha, um profissional, vamos dizer, ele não pode declarar isso, nem jogador.
Teve um jogador que veio lá do Bahia com o distintivo do Corinthians no braço. Quer dizer, imagina que você, jogador do Palmeiras, vai para o Corinthians com tatuagem, aquela coisa toda. Isso não existe. O jogador de futebol profissional não torce para ninguém. Está entendendo? Ele não torce para ninguém, eu tenho certeza disso. Nem o São Paulo, que eu comecei lá no São Paulo, não torço para o São Paulo. Quer dizer, por quê? O que o São Paulo fez para mim, por mim? Nada, me deu de preço de banana para o Internacional, praticamente a preço de banana. Então, é aquele negócio, né? Não se deve, o profissional não deve se declarar para que time ele torce. Há uma dificuldade grande, né, o Carboni? Aqui em Campinas a gente vive esse problema aí, das pessoas entenderem que ou você tem que torcer para um ou para outro, né? Você tem que. E não trabalham com a possibilidade de que, por exemplo, né, o profissional pode ter carinho pelos dois times, não é mesmo? Claro, não tem dúvida. Isso aí é uma coisa que pode acontecer, que é o caso da Ponte Preta, né? Tá entendendo? A última festa, eu acho, foi a última festa da Ponte Preta. Eu recebi um convite, me pediram para ir buscar o convite lá, fui, eu, a Marlene, né? Então, é o que eu te falo, não dá para você falar, eu sou bugrino ou sou ponte-pretano. Eu tô com você, Carboni, que acredito que há essa possibilidade da pessoa, do profissional gostar dos dois times. Mas também, você deu o exemplo aí do torcedor do Bahia, né, para o Corinthians, né, mas também acho que hoje, né, vivemos numa situação que nada impede o cara se declarar, por exemplo, profissional. Eu sou ponte-pretano, eu sou bugrino, mas ele tem que entender, né, que com essa escolha ele não será mais procurado e não deve ser procurado pelo outro clube. Eu acho que ele tem essa liberdade, né, mas fecha-se uma porta de trabalho, né? Se o cara está preparado para isso, Carboni, penso também que é uma escolha da pessoa, né? Sim, é claro, isso é o que você falou agora aí, ele está arriscando, né, não ser mais convidado por esses times, né, que ele declarou que torce, né, esses times que vai trazer um torcedor que não torce para ele, já não vão querer, né, então eu acho arriscado, né, o treinador tem que responder dessa forma, né, eu sou um profissional e não posso escolher um time para torcer. Eu torço para todos os times, eu torço para o time que eu estou trabalhando. Só isso. Não sei se o professor, eu chamo carinhosamente de professor, se o professor Carboni chegou a ouvir, né, e ver essa seara que aconteceu no derby. Tudo começa com a contratação do João Brigatti, né, que na contratação do Brigatti, o que causou estranheza foi que o gerente, né, o executivo de futebol, não estava na entrevista coletiva, e na apresentação do João Brigatti, quem estava fazendo lá a apresentação do Brigatti para toda a comunidade ponte-pretana foi o presidente, foi o Tiãozinho. E naquela entrevista, né, o Tiãozinho disse que o derby estava chegando, né, e que o Brigatti estava sendo contratado, e palavras do Tiãozinho, e que o pessoal lá de baixo já estava tremendo. Né? Após essa declaração, né, todo mundo sabe o que aconteceu, né, teve o derby, a Ponte perde o derby, isso da palavra do presidente da Ponte Preta. O Brigatti, né, na entrevista coletiva de apresentação, inclusive está na rede social, né, então o cara pode procurar. O Brigatti, na entrevista coletiva, ele foi muito tranquilo, a palavra veio do Tiãozinho. Aí todo mundo sabe o que aconteceu, a Ponte perdeu o derby por 3-2, e na entrevista pós-derby, aí o Thiago Carpini respondeu, né? Qual foi a frase que ele usou mesmo, Guga? Do Peter Pan, né? O presidente Peter Pan da Terra do Nunca. Isso. Aí o Thiago Carpini, né, respondeu desta maneira para o Tiãozinho. E aqui a gente teve uma discussão, claro, sempre no bom sentido aqui com o meu parceiro de bancada, o Guga, né? Que a palavra do Carpini ela foi muito focada, né, no que disse o presidente da Ponte Preta. E eu até entendo que depois de uma vitória, né, sobe muito esse tipo de coisa. Mas no caso do Carpini, é essa a pergunta que eu quero fazer para você. O Carpini é um profissional, né, que está começando o seu trabalho e que passou pela Ponte Preta, né?
Então, causa estranheza do profissional, né, usar esse tipo de frase. Mas aí, não sei se você pensa como eu, Carbone, a minha ideia é essa, o Carpini já colocou na sua vida como meta de vida, olha, eu não quero mais ser técnico da Ponte Preta, eu não quero mais trabalhar na Ponte Preta, quando faz uma declaração dessa. Você pensa dessa maneira também, você tem uma visão diferente? Não, eu penso diferente, né? Pelo menos foram 4 vezes no Guarani, foram acho que 3 vezes na Ponte, uma como jogador e 2, né, como treinador. Então, eu não concordo com isso, não vou treinar. Eu acho que é uma coisa definitiva, né? E a Marcela também é ponte pretana, né? É como a mãe, né? Marcela também não perde um jogo da Ponte. Mas eu não acredito que há necessidade dessas declarações, não. Se ele quiser deixar, tudo bem. Eu, a primeira vez, eu entreguei o cargo na Ponte Preta, né? E acabei indo para o Botafogo do Rio. Mas eu não acho que deve ser uma coisa correta você dizer que não quero jogar mais aqui, não quero mais dirigir esse time. Não tem nada a ver. Deixa até colocar. Não foi o Thiago Carpini que falou isso. Eu estou entendendo, né? Quando ele solta essa frase. Repita a frase, Gustavo, de novo. Ao presidente Peter Pan do Terra do Nunca. Quando o Thiago Carpini diz isso, né, no microfone, é a minha leitura, Carbone, não foi o que o Thiago Carpini disse, mas das palavras, resumindo as palavras do Thiago Carpini, ele basicamente, né, para a sociedade coloca, olha, técnico da Ponte Preta eu não quero ser, né, e, né, já deu um recado para os diretores da Ponte, não me convide para ser técnico da Ponte, porque a torcida também da Ponte Preta, aí eu como ponte pretano, já explanei aqui, adoro o Thiago Carpini como profissional, acho que vai fazer carreira, mas na Ponte Preta eu não quero como técnico. Eu acho que foi uma coisa assim de momento, viu? Eu acho que não é hora de você definir isso, né? Vamos dizer que ele fique aí um tempo parado, sem conseguir um clube, a Ponte mudou a diretoria, vem um outro diretor de futebol e convida. Eu acho que não tem nada a ver isso daí, cara. A não ser que a torcida inteira no estádio da Ponte não querem ele lá. Aí é uma coisa complicada, né? Aí ele tem que chegar ganhando de todo mundo, mas não vejo assim talvez ele tivesse, no momento, né, que ele fez essa declaração, ele não estava numa boa, talvez, estava com raiva ou qualquer coisa parecida. E aí, Claudinei Corte, mais uma pergunta aí, até para a gente fechar a entrevista com o grande Carbone, que hoje faz parte da Crônica Campineira, né? Foi introduzido na crônica por Cláudia Corse, lá na Rádio Brasil Jovem Pan. Ai, o Paulo. Quem que apareceu aí, Carbone? Apareceu o Paulo César Santos, meu preparador físico. Amigo. Isso aí, grande abraço, meu amigo Carbone, grande técnico e ser humano. Quem falou de você também aqui semana passada, se eu não me engano, né, Corsato, foi o Barbieri, né? Sim. Que falou do Carbone aqui também, né? Outro cara sensacional. Carbone convidou o Barbieri para ser técnico, para ser, como é que vocês falam aí, Carbone? Ele vinha para Ponte Preta. Você tem certeza que você fez isso, Carbone? Fiz, claro. Fiz porque é um cara de caráter, é um cara que tem um bom caráter, então serviria. Ele não chegou a assumir, né? Não. Não, ele não chegou a assumir. Pois é, a história... Mas falou muito bem do Carbone. Mas é o que eu digo, né? Quem conhece o Carbone aí, o Cerone também entrou aí, ó, disse que quando estava indo para Cumbica, o Carbone estava indo junto, quando ele estava indo para Bolívia. E o Cerone estava junto com o Carbone. Mas é isso, quem conhece o Carbone sabe que é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que a gente falar bem do Carbone aqui é desnecessário. E da minha parte aqui, o Corsato, vou agradecendo aí ao Carbone, né, pela participação com a gente aqui, e agradecendo a Marcela também, que deu aquela força para a gente, né, para poder trazer o Carbone aqui e conversar com os internautas da Rádio FI. Foi um grande prazer eu rever você, viu, Carbone? Foi realmente muito bom, saudades daqueles papos nossos,
teve aquela história que você contou para a gente também, Carbone, eu não sei se você se lembra, da questão do doping, como que era feito os exames de doping naquela época, né, que você jogava, sem falar time, sem falar doutor, sem falar nada. Conta aí para a rapaziada aí que nem o Gustavo, o Levi, aí, para saber como é que era feito o esquema do doping naquela época de jogo, Carbone. Quando terminava o jogo e o jogador era escolhido, né? O massagista ou até o próprio médico, às vezes, dava uma bexiga para ele, entendeu? Bexiga de encher, assim, e ele colocava ali em cima da sunga, né? Enchia a bexiga de coisas. E o médico... Colocava a urina do médico ou do massagista, né? Ou do massagista ou do médico, ele colocava a urina de um dos dois e levava para o cara que veio buscar, né? Porque o recipiente que eles vinham, eles mesmos traziam também, né? Aí o jogador já saía, já recebia bexiga e fazia de conta que estava urinando. Meu Deus. Cara, ó, pensa o quê, velho? Pensa o quê? Ô, Carbone, o Marcos... Quero mandar um abraço para o Cerone também, hein? Grande Cerone. O Cerone está perguntando, comente a história do Jorge Mendonça na Ponte quando você era o treinador. O que aconteceu com o grande Jorge Mendonça, o Carbone? E agora eu vou te falar, com o Jorge aconteceram várias coisas, viu? Ah, é? Com o Jorge foi... Eu não lembro mais agora essas discussões. O Jorge era muito... Ele se queimava, você não podia dar alguma... Sabe, reclamar com ele de alguma forma, que ele já ficava todo, né? E eu fui conversando com ele e tal, aquele negócio todo, e acabando até se dando bem, né? Até na casa do Jorge eu ia, né? Porque uma cervejinha gelada naquela época não fazia mal a ninguém, né? E o Jorge me convidava e eu ia até lá na casa dele. Por que você acha que o Jorge Mendonça não foi tão bem na Ponte Preta como foi no Guarani, por exemplo? Aí é questão de fase, né? Isso aí não dá para você explicar por que acontece isso, né? Na Ponte Preta, realmente, ele não foi tão bem, né? E no Guarani foi realmente um grande jogador, né? E também posso considerar até um grande amigo, né? Porque nós ficamos amigos. Tá certo. Carbone, quero agradecer aqui a sua participação conosco. O amigo precisa aparecer mais. Até estava preocupado, falei para o Claudinei Corse, né, que se você, né, já estava com tal habilidade, porque esses dias estava no seu WhatsApp, né? E aí no status, você nunca põe nada no status, né, Carbone? Aí esses dias vi bastante coisas legais no seu status. Fiquei preocupado, mas deu tudo certo, né? Tá tudo certo aí em casa. A Marcela tá assessorando direito, né? Tá tudo beleza aí, né? Tá tudo certo, graças a Deus. E elas não me deixam sair, né? As duas não me deixam sair de jeito nenhum, né? Eu moro atrás do supermercado, né? O Claudinei sabe. E ela é só descer do apartamento e entrar no Galácio, mas ela não quer que eu saia daqui. Então eu fico obedecendo, né? Faz realmente muito tempo que eu não saio na rua. Ô, Corsato. Oi, pode falar, amigo. Não, deixa eu só aproveitar, né, que o Carbone está com a gente aí também. E tem um mercado, tem uma coisa nova lá na família do Carbone, né, que a gente está acompanhando aí pelo Facebook, que a dona Marlene está postando aí, Carbone, que é a questão do cachorro-quente aí, dos maninhos. Fala um pouquinho para a gente aí, é a Brunella que está nessa empreitada aí, ô Carbone? A Brunella. A Brunella está com 3 filhos, né? Tem um já com 8 anos ou 9 e tem 2 gêmeos, né? Os outros 2 são gêmeos. E a Brunella é que está fazendo isso. A Marlene vai de vez em quando lá para dar uma mãozinha, né? Que ela faz salsicha de quinta, sexta e sábado, né? Então ela tem uma habilidade na coisa. Ela faz a batatinha que vende no... Mas você tem que ver a batatinha que ela faz. Fica uma delícia. Batata palha. Ela falou que o cachorro-quente é bom. A gente vai pedir para experimentar, viu, Carbone? Já que a gente não pode comer agora no local, a gente tem que pedir, então, e pelo delivery. Mas quem quiser, hot dog dos maninhos, né? Tá no Face, né, Carbone?
Maninhos, são os dois gêmeos lá que ela chama, botou Legal. o nome dele. Né? Carbone, para fechar, Beleza. a entrevista, 2 perguntinhas rápidas para você. Eu quero que você me diga qual foi o melhor time que você jogou, que você foi titular e que você tem na cabeça, fala, esse foi o melhor time que eu atuei, e qual foi o melhor time que você treinou? O melhor time que eu treinei como jogador, que eu participei como jogador, foi o Inter de Porto Alegre. Né? Eu fui pentacampeão no Inter, quer dizer, 5 anos seguidos, né? Todos 5 anos seguidos. E como técnico foi o Fluminense. Sabe? Fui campeão pelo Fluminense. Que ano foi? Hã? No Carioca. 83. Campeão no Carioca, sei. Mas que ano foi mesmo? 83. 83, isso aí. Não lembro. Então, foi um timaço que a gente tinha lá. O Sharjah. O Hã? Sharjah que você foi campeão 2 vezes seguidas. O Sharjah também lá. Ela está lembrando aqui do Sharjah lá dos Emirados Árabes, né? Fui 2 anos campeão lá. O Remo foi campeão. Fui campeão no Remo também, Fluminense. Bom, os jogadores que eu tinha naquela época no Fluminense eram sensacionais. Delay, Assis e Washington na frente, Tato pela ponta esquerda, sabe? Era impressionante. Defesa perfeito, Branco na lateral esquerda, né? O Ricardo Gomes era o zagueiro. Então, foi um time sensacional que eu trabalhei também como treinador. Tá certo. José Luiz Carbone, que prazer rever o amigo. Um grande abraço para você. Agradeço aí a Marcela por ter nos ajudado também nesse trabalho, nessa entrevista aí. Um grande abraço. Já que ela colocou, né, que ela declarou o time dela, viu, Marcela? Ó, tá aqui, ó, o nosso time, né? Preocupado depois da reunião na Federação Paulista de Futebol, mas tudo vai dar certo. Beijo aí para toda a família, Carbone. Prazer em rever, nem que seja aqui remotamente, mas foi um prazer voltar a falar com o professor novamente. Um grande abraço e quando tudo passar, Carbone está convidado, se eu aqui nessa bancada estiver e não encher o meu saco, né, de um monte de torcedor chato, eu irei convidá-lo para participar comigo. Aê, Marcela, agora você falou tudo, hein? Eu posso fazer uma pergunta para a Marcela, ou Corsato? Nós estamos entrevistando o pai dela. Sim, mas faz parte. Lá vem, Marcela, lá vem, Marcela. Ó, lá vem, ó. Ô, Marcela, quando o seu pai treinou o Guarani para subir em 2007, você torceu pro Guarani naquele dia ou não? Ela torceu pro pai dela, vou responder. Eu não tô ouvindo, eu tô ouvindo só aqui. Ah, tá. Aquele dia que eu subi, você torceu pro Guarani, você tá perguntando? Ah, eu torci. Eu torci, né? Beijo, Marcela. Carbone, obrigado, viu? Um abraço. Um abraço para vocês. Eu quero mandar um agradecimento também pro César Rabelo, foi meu jogador no Goitacás, foi campeão comigo lá. Tá aqui, ó. Tá deixando mensagem aqui. Um abraço, viu? Obrigado, Carbone. Nada. Tchau, tchau. Minha filha, Daniela Carbone, a mais A velha. Gabi também tá aí. Daniela Carbone, a mais velha, mora em Houston, nos Estados Unidos. Tá vendo? Ó, a família tá bem, tá bem. A Gabi, eu acho que eu já coloquei a mensagem dela aqui, mas coloco de novo, ó. Tá outra, minha filha, Gabi, paizão, meu ídolo. Quantos filhos você tem, Carbone? Essa daqui é treinadora de vôlei. Há 5 anos que ela mora nos Estados Unidos, treinando voleibol. Ela jogou voleibol no Flamengo e agora virou treinadora de voleibol. Tá, e quantos filhos você tem? Tem 5. É isso aí. A Marcela é mais nova? Marcela é a mais nova, Mais nova. Ararense, nasceu em Araras. Aí sim, e hein? Engraçado que os 5 filhos nasceram em lugares diferentes, entendeu? Mas normal, né? Porque técnico de futebol e jogador anda, né? Pelo mundo todo, né? Normal, né, Carbone? Carbone, obrigado mais uma vez. Um abraço. Um grande abraço a todos. Valeu. Esse José Luiz Carbone falou conosco aqui no microfone. Bom, interior, quero agradecer aqui a todo mundo que participou, você que deixou mensagem. Bom, Guga, Claudinei, um abraço, viu? Abraço pro amigo aí, obrigado. Um abraço, viu, Cortato? Valeu. Bom final de semana para todo mundo, até sexta. Obrigado pela participação, daqui a pouquinho tem Real Madrid e Alavés, hein? Exato, inclusive, Corsato, que bela entrevista, hein? Foi a única entrevista que conseguimos segurar o pico de audiência. Tá vendo, ó? Brilhante bate-papo com o Carbone é uma figuraça. Carbone é daquelas pessoas que
você precisa, para conversar com ele e tirar toda a experiência do Carbone, tem que passar uma década, né? Porque é um cara muito do bem, fui companheiro de profissão dele, tive ele como comentarista em jornadas esportivas lá na Rádio Brasil Jovem Pan, uma figuraça e, né, respeitado pelos dois times de Campinas. Isso que eu ia falar. Isso, são poucos profissionais do futebol. Isso é uma coisa muito importante, não só para jogador, técnico, né? Até para quem da imprensa consegue isso, ser respeitado tanto por um lado como do outro. Acho que mostra que é uma pessoa realmente diferente das demais. Valeu, Guga. Até daqui a pouco na jornada do Campeonato Espanhol, hein? Até, Corsato. Grande abraço. Valeu. E aí, Levi, abraço para você. Agora, na segunda-feira a gente volta. Você tá fora da escala do Espanhol. Na segunda-feira estamos de volta. Um abraço. Valeu, Corsato. Valeu, Gustavo. Todo mundo que acompanhou nosso programa. Muito feliz em estar aqui com vocês. Até segunda. A torcida da Macaca jamais aceitará. O Silas, por exemplo, uma vez chegou a ser contratado. É aquele papo que nós falamos. Roberto Santos deixou mensagem aqui. É aquele papo que a gente estava conversando aqui com o Carbone a respeito de técnicos que declaram, né, o seu time do coração. É isso, gente. 15h, mais um minuto. Agradecendo aqui ao Gustavo Marques. Deixa eu tirar aqui a mensagem do Roberto. Dá um clique aqui. Pronto. Tirei. Agradecendo ao Gustavo Marques, ao Levir Júnior, ao Claudinei Corsi, ao grande José Luiz Carbone e principalmente a você, torcedor de futebol, você que participou, mandou mensagem pra gente. Muito obrigado, viu? Em nome de Arthur Eugênio Elcio Paiola, com a direção geral aqui da Rádio Futebol Interior, eu, Carlos Corsato, quero agradecer o carinho da sua audiência. Daqui a pouco tem Campeonato Espanhol, hein? A bola rola para Real Madrid e Alavés. Vamos transmitir o jogo. Gustavo Matos vai narrar, o Thiago Caetano vai comentar e eu estarei aqui com as informações do jogo e também apresentando o fim de jogo e o intervalo da Rádio Futebol Interior. Daqui a pouco, Jornada Esportiva abrindo às 15:05 da tarde. Balançando a rede, volta na segunda, à 1 da tarde. Tchau, gente. Vamos falar tchau para a câmera lá, gente. Até que eu feche aqui a nossa câmera. Um abraço e até a próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã